Bom dia a todos, Dr. Roberto Cardoso, fazendo um videozinho período da manhã já, para esclarecimento no grupo dos vídeos que postei. Ele vem falando sobre transtorno do espectro autista e de, basicamente, dois testes simples usados na busca e identificação de crianças com sinais de autismo, né, do transtorno do espectro autista. O Denver e idade. Dois testes muito interessantes. Evidentemente que não existem só esses dois métodos. Um neuropsicólogo, um neurologista pediátrico, um neuropsicólogo e um psicólogo são capazes, e um psicopedagogo, né, além de médicos ligados a essa área de atuação da pediatria, são capazes de fazer muitos outros testes para dar um resultado mais fino da avaliação, diagnosticar alguma alteração, algum grau de transtorno e, inclusive, graduá-lo em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e assim vai. Mas é para vocês terem um exemplo da complexidade e da seriedade desses testes. Não são poucos. Normalmente, quando eu encaminho para um neurologista pediátrico, um neuropsicólogo, um psicólogo e um psicopedagogo, nós já encaminhamos na expectativa de que haja efetivamente uma exploração por meio desses testes para avaliar grau, características, aspectos do desenvolvimento da criança, classificá-lo ou não como TEA, né, como transtorno do espectro autista. Também tem outros diagnósticos que esses testes dão, como TOD, transtorno opositor desafiador, TAG, transtorno da ansiedade generalizada, e o conhecido TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. De maneira que com isso, e com esses profissionais agindo, nós temos uma série de testes, avaliações e intervenções que passam a ser processadas, trabalhadas, para que possamos dar à criança as melhores oportunidades de desenvolvimento neuropsicomotor, ponderostatural, né, que ela pode ter, ou seja, fazer dela o melhor que ela pode ser dela mesma. E isso vale, obviamente, no caso do pediatra, vale para todas as crianças, né? O pediatra precisa trabalhar de maneira que possa propiciar para a criança e para os pais da criança conhecimento e trabalho e terapêutica e orientações, até muito mais amplas, que vão incluir nutrição, atividade física, desportiva, rendimento escolar, né, formação, direção quanto à psicologia infantil e educação, né, limites, orientação sobre limites e cuidados com doenças, né, simples e complicadas, doenças simples como resfriado, gripe, até doenças graves como meningite, como acidente vascular, né, como miocardite, febre reumática, sarampo, catapora, rubéola, cachumba, coqueluche, rinite, sinusite, otite, amigdalite, traqueite, laringite, gastroenterites, né, fazer as correções, né, adequadas, entre as anemias falciformes, drepanocitose, esferocitose, entre alterações renais, hepáticas, diabetes,
tipo 1, tipo 2, diabetes mellitus e diabetes insípidos. Entra a questão do crescimento, hormônio de crescimento, adolescência, a formação dos sinais característicos secundários, femininos e masculinos, né? Sociabilidade, tudo isso. A esfera da pediatria em si, ela é gigantesca. E, óbvio, nós contamos sempre que necessário o encaminhamento para as diversas especialidades. Faltei falar, mas tem que ser falado, né? Otorrino, para avaliar a audição, aparelho auditivo, naso e rinofaringe, amígdalas, né? Deglutição, né? Gastroenterologista para avaliar a digestão, né? Infectologista quando são casos graves e precisa de internação, ou subreptícios, urologista ou nefrologista, como por exemplo infecções urinárias de repetição, como anomalias renais, agenesia, cisto renal, né? E assim sucessivamente, né? Você tem todo um aparato médico, mas quem coordena, quem monta o quebra-cabeça, quem enxerga o geral e a seguir os caminhos específicos é o pediatra. Esse é aquele que tem uma visão generalista e também tem que ter uma compreensão bastante razoável do que cada especialidade dessa faz, como faz e por que faz, para poder dar a direção, tá certo? Sem contar os atestados de saúde que exigem um mínimo de exames para poder frequentar a escola, né? Praticar esportes. Temos que lembrar do oftalmologista, principalmente para os escolares, não é? Precisam fazer exames de vistas de rotina para ver se precisam ou não usar óculos, se a pressão do olho está normal, se tem glaucoma, se não tem glaucoma, né? Se a retina está legal, se a mácula densa e o nervo óptico estão legais, se a úvea está legal. Então, são percepções que o pediatra, ele, com a experiência clínica, com a formação dele, está preparado e é o profissional de frente para fazer isso. Enfim, é o pediatra que dá direção, que dá norte, é o pediatra que junta os dados de cada especialista desse para montar um quebra-cabeça, entender a imagem e a realidade da criança e dar um norte ou dar direções que sejam mais adequadas para a criança e para tratar, não é? As gripes, os resfriados, as bronquites, as doenças exantemáticas, as diarreias, gastroenterites, vômitos, etc. Os gráficos que deixei no grupinho nosso aí de clientes, eles vêm pormenorizando um pouquinho desses gráficos e falando do desenvolvimento infantil normal, né, previsto de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, depois de 1 a 2 anos, 2 a 4 anos, 4 a 6 anos, 7 anos, e assim sucessivamente. São gráficos pequenininhos, são apenas esquemas, mas que ajudam as mamães e cuidadores a se orientarem, ajuda as professoras, principalmente de jardim de infância, creche, jardim de infância e pré-alfabetização, né? E também alfabetização, a identificar esses eventuais pequenos ou maiores desvios e dar a direção, alertar, né, os pais, tá? Espero que vocês tenham paciência para ver esses vídeos. Não são longos, alguns são mais complexos e de difícil entendimento. Eu não quero com isso constranger ninguém, né? Outros são mais simples e objetivos e muito úteis para o conhecimento de todos, fáceis de serem apreendidos por vocês, né? Esse vídeo, evidentemente, também vou publicar no meu médico, meu amigo,
porque ele é abrangente, ele vem falando sobre a função desses profissionais, né? E vem falando sobre a função do pediatra. Então cabe aí esse vídeo não só para as minhas clientinhas no grupo de clientes, como também para todos, né, que participam do Meu Médico, Meu Amigo. Então vocês também vão ver no YouTube, tá bom? Um grande abraço, um bom dia, que Jesus Cristo os abençoe, que tudo corra bem e que todas as dificuldades e adversidades da vida sejam superadas pela fé, pela força, coragem e a resiliência de vocês. E que a alegria da vida nunca seja tirada em função dos problemas que enfrentem, por pior que seja, porque a vida é graça divina, tá bom? Beijo.